Estamos no ar! Este é o podcast motorsport.com, edição de número 307. Tá durando, hein? E você agora observa a equipe do motorsport.com, que inclusive esteve em Interlagos e brilhou neste fim de semana. Guilherme Longo brilhou por motivos de careca reluzente, mas não, tô brincando. Isa Fernandes... Você também estava lá, vem não. Mas a minha careca ficou muito bem demonstrada na entrevista com o Valtteri Bottas. É que ela ainda estava vermelha da Stock, né? Da NASCAR Brasil, lá em Tarumã. A risada, você já ouviu, é da Isa Fernandes, e o mau humor de sempre é do Carlos Costa. Mas como o mau humor não se reproduz em áudio, você que está nos ouvindo, né? Então a gente não pôde reproduzir a entrada dele, mas falando sério... Pronto. Falando sério agora, né? Estamos aqui para falar dos bastidores do GP de São Paulo de Fórmula 1, que realmente vai entrar, se já não entrou, vai entrar na história por conta de tudo que aconteceu na pista e especialmente fora delas. Primeiro falando sobre a grande novidade, né, que você leu no motorsport.com, no site, em primeira mão. Gabriel Bortoleto é o próximo brasileiro a estrelar na Fórmula 1, isso já em 2025 com a equipe Sauber. Senhor Carlos Costa, pelo que eu li, a matéria foi assinada pelo senhor, mas obviamente tem todo o trabalho de uma equipe por trás, e como eu não vou fazer como um técnico de futebol em uma entrevista coletiva uma vez, fala a fonte, porque muita gente nos perguntou qual foram nossas fontes. Obviamente isso é sagrado no meio jornalístico. Mas o glorioso Eduardo Batista não está mais tão perto do meu time, felizmente. Enfim, siga. Aqui não é um podcast de futebol, mas ainda bem que você falou o nome dele, que eu tinha esquecido completamente, na época que ele treinava o Palmeiras. Como que se deu isso? Como é que foi o roteiro dessa história, que eu sei que tem a participação de todo mundo aqui? Explica para a galera aí, para a gente poder chegar e falar, Gabriel Bortoleto será piloto da Fórmula 1 em 2025. Bom, primeiramente, salve Eric, salve Gui, salve Isa, especialmente a galera que está nos acompanhando. Foi uma construção, né? Essa apuração toda, como o Eric bem disse, de maneira coletiva. Não só nós todos, mas também os nossos colegas da edição global do motorsport.com, especialmente o Jonathan Noble, que aliás esteve aqui nos estúdios da Motorsport Network. Estou curioso em ver essa entrevista. Em breve no ar. Tem umas coisas boas ali no meio. Vale conferir. Mas a gente tinha a expectativa de uma movimentação nesse sentido no GP de São Paulo, porque o impasse ali entre Bortoleto e Bottas, ele durava já há algum tempo, né? Em um dado momento, o Bottas, inclusive, era dado como certo já para 2025 na Sauber. Confirmou em entrevista exclusiva ao motorsport.com, na qual o Eric Gabriel teve a presença refletida, inclusive capilarmente ou não, mas vendo ali questionamentos meus relativos às bebidas de Valtteri Bottas, mas ele disse, o contrato já está tudo resolvido, é a Audi / Sauber decidir que de fato vai querer ir para frente, o green light que ele falou, né? Uhum. Mas, nesse meio tempo, parece que o Mattia Binotto e Companhia Limitada refletiram acerca do comprometimento de longo prazo, ou médio prazo, mas falava-se de um contrato 1+1 do Bottas, né? Com 2 pilotos experientes, um deles já em franca queda de desempenho, que é o Bottas. Franca decadência, pode falar. Eu sei que você pensou em franca decadência. E é verdade, eu acho que não tem como negar. Falamos disso ontem, aliás, segunda-feira, perdão. Ontem, no programa Reta Final, pós-GP de São Paulo, o Bottas é o 23º colocado no campeonato de 20 pilotos. Então, de fato, a situação dele não é das melhores. Ele, Joe e o Sargent. Exato, mas ele tá atrás do Joe. Então, tudo bem que se você olha a comparação de classificações e tudo mais, o Bottas tá bem melhor que o chinês. Mas ele não tem muito mais a acrescentar para Sauber, e o Hülkenberg é uma bola de segurança na A questão é que a gente lembra do Bottas como aquele cara que era extremamente rápido na Mercedes e de fato fez frente ao Hamilton em algum... Ensaiou fazer frente em 19 bater 20. de frente, sei lá, 2 corridas por ano. Não, basicamente. Foi mas umas 5, você 6. via um potencial ali melhor do que ele vem demonstrando na Sauber. Mas o ponto é, a Sauber, especialmente na figura do Mattia Binotto, que é o CEO aí dessa transição, né? Provavelmente a cúpula falou, olha, a gente tem essa opção, e o que veio à tona nesse fim de semana, né, e essa parte da apuração, especialmente do Jonathan Noble, nosso editor global de Fórmula 1 no motorsport.com e na Autosport, é que a McLaren sempre deixou claro para o staff do Bortoleto que se houvesse uma proposta da Sauber de titularidade para 2025, eles iriam liberar. Então, a gente viu aí algumas apurações de outros veículos jornalísticos dando conta de que havia um impasse com relação ao empréstimo. Na verdade,
o que de fato aconteceu é que a Sauber ainda não tinha decidido que queria o Bortoleto para 2025. Por isso a McLaren falou, se for para ser reserva, a gente não vai liberar. Ele fica reserva nossa. E acho que até o Bortoleto preferiria ser reserva da McLaren do que da Sauber. Aí, enfim, o negócio foi amadurecendo e eu imagino que esse período aí sem corridas da Fórmula 2 foi muito decisivo para que, de fato, as duas partes chegassem a um contrato com o aval da McLaren, que abre mão, a partir disso, do serviço do Bortoleto. Mas quando foi a última etapa da Fórmula 2? Vocês vão lembrar melhor do que eu. Eu acho. Faz um tempo. E a próxima etapa é no Qatar. Então aí o Bortoleto já não mais em pista, né? Embora já líder do campeonato. E Monza, acho que foi uma declaração ali das melhores do piloto brasileiro, largando de último e terminando em primeiro, vencendo. E aí o negócio foi amadurecendo, mas até trazendo a cronologia do fim de semana, né? A gente chega, se eu não me engano, na quinta-feira para fazer as entrevistas, falamos com o Bottas, a gente pergunta, acho que foi na coletiva de imprensa pro Verstappen sobre o que ele achava, o Piastri fala, eu pessoalmente passei por isso de ficar um ano no banco, não quero que ele passe por essa dor, você ia falar algo? Não, que o Verstappen fala também, e o Magnussen, na mini coletiva, que o Magnussen tava ali, né, um nome que circulou recentemente, ele falou, cara, tá muito cedo ainda pra eu decidir qual é o meu futuro, tem uma vaga na mesa, eu ainda estou brigando por ela. Então, era mais um ingrediente aí, porque o Magnussen surgiu tardiamente nessa história, né, ele aparece 2 semanas atrás. Acho que nem isso, bobear. E aí o Verstappen fala na coletiva de imprensa lá, se eu fosse a Sauber, eu já teria contratado. Aí o negócio dá uma escalonada e de quinta para sexta surgem aí algumas reportagens dando conta de que o Bortoleto se desvincularia da McLaren para ir para a Sauber, mas ainda não se sabia se para 2025 ou 2026. A gente estava em cima dessa história, mas é um pouco zona cinzenta demais você falar se é 25 ou 26, né? E aí a gente se reuniu, o Eric foi ainda na sexta-feira em Interlagos. Isso. O Guilherme e Isa estiveram comigo durante todo o fim de semana do GP de São Paulo. Vamos atrás dessa história aí, porque como assim 25 ou 26? Tem que ter um prazo. E aí a gente soube que a condição era, de fato, contrato para ser titular. Foi o que publicamos no final do dia. E isso sexta-feira, né? No sábado o negócio degringola, digamos, positivamente para Bortoleto e companhia. E soubemos, através de fontes quentes, em apurações paralelas do Motorsport.com Brasil, que eu estava um pouco mais na correria do que vocês, mas vocês todos me ajudaram. A Isa checando algumas partes dessa história, Guilherme dando suporte importante, o Eric só no zap ali com os managers da Fórmula 1. O Eric é o setorista aí nesse sentido, né, Ericão? Pode falar, não seja modesto. Mas o zap do Eric é melhor que o nosso, a gente tem que falar. Com certeza. Mas aí o negócio se desenvolve de maneira bastante rápida no sábado. Chega até mim uma informação de uma fonte que eu não vou falar. Sim. Chega até o Jonathan Nubble, informação de uma outra fonte. Batão da história. Não falaremos, dando conta de que o contrato estava assinado. E aí a gente publicou. E aqui queria até prestar uma satisfação, galera. Se a gente publicou o negócio dizendo que estava contratado, estava contratado. Teve muita gente que falou, ainda não está contratado, está alinhavado, vocês estão queimando a largada. Não tivemos queimando largada. Foi, de fato, o que chegou de informação de fonte quente e por isso publicamos da maneira que publicamos. Basicamente, essa história. No domingo, o Bortoleto foi questionado sobre o assunto na transmissão da Band, por outras TVs internacionais. Ele não vai falar... Ele vai falar o quê? Não, é verdade. Verdade. Assinei mesmo. Vocês Até aqui não porque, sabiam. Né, pelo que a gente também deu uma checada, a McLaren não queria desviar o foco no fim de semana do Brasil, né? Então, por isso também que todo mundo perguntou em diversos canais, mas por que eles não aproveitaram o GP do Brasil para fazer o anúncio? E ao que parece, né, foi não uma imposição da McLaren, mas um pedido da McLaren para que não acontecesse no GP do Brasil, até para não mudar o foco. Foco do campeonato que estava em disputa, né? Depois do que o Verstappen fez. Que o bicho estava pegando muito forte e eu acho que talvez até eles anteveram o trabalho que teriam nesse fim de semana, ou que todas as equipes teriam nesse fim de semana, que foi um fim de semana muito louco. Por conta da questão climática, de organização do GP. A gente vai tratar disso, mas... também o Bortoleto estava no GP de São Paulo fazendo uma série de ativações. A Isa sabe até melhor do que eu, Fanzone. Extremamente blindado no fim de semana. Não, mas não só isso. Ele estava de McLaren. Sim, de McLaren. Era muito ruim vir à tona a história de que ele se desvincularia. Ele estava completamente caracterizado de McLaren. Acho que do ponto de vista de relação com o público, ele era o cara da McLaren. Sim. O que ele fez? Fanzone? Foi a Fanzone, se não me engano, 2 dias. E pós-GP... ele foi pro Alambrado, como qualquer outro piloto, foi pra galera e foi um frisson absurdo, assim. Todo mundo gritando, berrando o nome dele, já falando, anuncia o Bortoleto, tinha a musiquinha do anuncia o Bortoleto.
Mas assim, ele dando autógrafo, tirando foto, como se ele já fosse mesmo um piloto de Fórmula 1. Ele era a grande sensação do GP. Ali acho que a galera já tinha sido influenciada pelo noticiário, e aqui é bom também dar créditos a concorrentes internacionais, inclusive nacionais. A gente sabe que muita gente se debruçou sobre essa história, mas pelo que eu vi de noticiário, o primeiro veículo que estava encaminhado de fato o contrato para 2025 foi a Automotor und Sport, através do jornalista Michael Schmidt, alemão, que esteve, aliás, num podcast pelas pistas brasileiro, do Nelson Piquet, do Christian Fittipaldi e do Thiago Alves, em que ele fala sobre eventualmente haver um contrato, mas ele não taxa ali, vai ser o Bortoleto, em nenhum momento. Inclusive, o Tom Clarkson, que também estava no podcast, ele pergunta pro Michael Schmidt, mas quem vai ser? Ele fala, bom, eles têm duas opções. Então ele dá ali... Até porque o Michael Schmidt não ia falar num podcast ali uma apuração dele. Mas aí... falaria no site para qual paga ele. E aí ele publica no sábado de manhã, se não me falha a memória, essa história, e a gente vai também atrás, né, encher o saco das fontes que temos, e conseguimos cravar no sábado à noite. E depois, no domingo, tem uma série de repercussões, mas o Michael Schmidt, grande jornalista, cobre a Fórmula 1 desde os anos 80, e no nosso lado, Jonathan Noble, que é o editor global de Fórmula 1 do Motorsport.com. Então estávamos ali com concorrentes, um interno, outro externo, bastante fortes. Sobre essa questão que o Carlos está falando, né, até contextualizar para a galera, Jonathan Noble, Michael Schmidt, são pessoas que têm uma penetração muito grande no paddock. São os caras que entram em qualquer hospitality center para tomar um cafezinho, para conversar com o chefe de equipe, exato. Então... Eles são o que o Eric Gabriel é da Stock Car. Michael Schmidt e Jonathan Noble são na Fórmula 1. Mas é porque assim, nas redes sociais... Mas mesmo assim eu não me sinto bem chegando, abrindo a porta sem pedir autorização. Eu sou um rapaz educado. Eu faço isso na Stock Car. Então, nas redes sociais o pessoal fica muito tipo, mas eles não anunciaram oficialmente, não tem o anúncio da equipe. Gente, o trabalho jornalístico é isso. Exato. A gente tem que apurar... Deixa eu só terminar aqui. Sim. A gente tem que apurar, a gente tem que buscar essas informações e a gente tem que trazer. É que a galera tá muito presa na questão o oficial. Da assessoria de imprensa, assessoria né? de imprensa. Ele não é assessor de imprensa. A gente não tem que ficar esperando a Sauber anunciar se a gente já tem a informação confirmada em mãos. Então, esse é o problema, é que muita gente vem descredenciar todo o trabalho que foi feito ao longo do fim de semana, não só o nosso, mas de todos os jornalistas que o Carlos mencionou. É porque a Sauber não anunciou. Sim, a Sauber vai anunciar no momento que para eles é conveniente. Lógico. Essa é a questão. Inclusive a questão da desvinculação do Bortoleto da McLaren tem um ponto importante, né? Porque a McLaren também paga uma parte da temporada do Bortoleto na Fórmula 2. Então não tinha como ser uma desvinculação imediata. Ele tem um campeonato para terminar, um campeonato que ele pode ser campeão ainda. E é natural, como o Gui falou, que por questões de conveniência, até burocracias e, enfim, estratégias de comunicação não vão confirmar assim, sem mais nem menos. E aí é bom até bater nessa tecla, né? Porque muita gente fala, se não vier oficial, não acredito. Não, pode não acreditar. Tem muito veículo jornalístico, suposto veículo jornalístico, que dá com água. Enfim, não vou nem entrar no mérito aqui, mas nesse caso, e até bom trazer um pouco de bastidor, perdoe, Eric. Sim. Veio staff do Bortoleto me questionar sobre a matéria, veio staff da Sauber questionar o Jonathan Noble sobre a matéria. É natural, isso acontece, enfim. De fato, não somos influenciadores para fazer um discurso segundo o qual a gente tem que pensar no automobilismo. O contrato estava assinado, por favor. E nisso a gente também tem que proteger as nossas fontes, né? Porque ao citar o nome, tipo, fulano de tal que trouxe a informação, a gente tá colocando as pessoas em risco também, né? Porque pode rolar uma demissão, pode rolar até coisa pior. Então, o sigilo da fonte nessas questões, por mais que a gente esteja falando só de um anúncio de um piloto, não é uma questão que envolve vida ou morte, é importante. Não, a questão que eu estava querendo complementar o que o Gui falou e o que o Carlos falou é que, assim, que hoje em dia a gente vive num mundo, por causa desse maldito aparelhinho aqui, é tudo muito dinâmico e tudo muito complicado no sentido de confiança naquilo que você consome, da informação que você consome. Então, e as pessoas estão descoladas. Não é por culpa nossa, não é por causa do automobilismo. Tem em outras áreas do jornalismo, realmente, a imprensa ela vem sendo questionada fortemente, com razão ou sem razão, e aí é um tema para simpósio, como diria Milton Neves, né? Então é por isso que as pessoas estão descoladas, né? Isso é uma coisa, você pode até não confiar, você pode até falar, será? Né? Será, né? Enfim. Será? Será?
Agora é a afirmação de uma outra emissora. De uma outra emissora. Então, assim, eu até compreendo. O que eu não gosto é a malcriação, a má educação. Descredenciar o trabalho de falar, é isso que você falou, é descredenciar. Então, assim... E podem duvidar e esperar a confirmação. Não tem problema. Inclusive, dependendo do horário do dia e horário que você está ouvindo ou nos assistindo... Já vai ter 2 notícias no ar, hein? A confirmação já vai ter sido feita, né? Pelo que foi apurado, ainda nesta semana seria feita a oficialização da Sauber, salvo alguma coisa excepcional, mas o fato é que já aconteceu, já é fato. Sim. E só falta realmente a Sauber divulgar oficialmente para todo mundo. E vale lembrar que bate muito com o que o Binotto falou, né? Que o anúncio viria, e isso ele fala que bem antes do GP do Brasil, que o anúncio viria entre o GP do Brasil e o GP de Las Vegas. Então a gente está dentro da data da forma exata como ele falou que seria. E também teve muita gente falando que seria na segunda-feira. As fontes que a gente ouviu em nenhum momento indicaram que seria... que falou para mim que seria segunda-feira, o que não acabou não acontecendo. Concretizando. Mas enfim, também não está muito longe do que tende a ser o anúncio, a data do anúncio. Mas enfim, vamos adiante. É isso. Eu falei do Será, né? Vale reiterar aqui também que um outro... Explica o Será para aqui, para ver se não tá ligado. Chegou do nada e não tá do nada, enfim. Agora minha vez de segurar o pigarro aqui, e a hora que não sou fumante, mas o que aconteceu é que também tivemos na sexta-feira, no GP de São Paulo de Fórmula 1, a confirmação, né, da continuidade da Bandeirantes na cobertura da Fórmula 1, na transmissão da Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 e todas as categorias correlatas, né, e depois de uma série de reuniões que aconteceu durante a semana passada entre os membros da Liberty e membros da emissora paulista, e na quinta-feira houve uma reunião interna da Liberty entre eles ali para definir o que eles fariam, e na sexta-feira a confirmação de que a Band continuaria nas transmissões da Fórmula 1 em 2025. E o Será foi justamente uma referência, 2 referências, aliás, como é que chama aquele evento? Upfront. Sempre me foge o nome desse evento da Globo, que colocou um carro de Fórmula 1 nesse evento, que é interno, basicamente, para o mercado publicitário, né, e o Será atrás. E depois da confirmação da Band, né, que a gente deu essa notícia no motorsport.com 2, 3 horas depois, a própria Band fez o anúncio oficial dela, confirmando aquilo, né, e aí durante a transmissão durante o fim de semana inteiro, a Band, não sei por que, no 2025 será na Band, né, dando uma leve cutucada, e vale lembrar que 2025, é o complemento do contrato que já não é nenhuma renovação, contrato que já existia. É a permanência. Exatamente. Não é uma assinatura de contrato novo, uma nova assinatura de contrato, não, é a continuidade, porque iniciou-se um processo de distrato entre Liberty e Band, e depois houve a reversão desse jogo, e aí tudo aquilo que... E outra coisa que a gente leu muito nas redes sociais, quando a gente publica a continuidade, vocês cravaram. Não cravamos, tudo estava acontecendo do lado da Globo, que havia sim uma negociação e até algumas questões ali de palavra entre Globo, para voltar a transmitir a Fórmula 1, e a Liberty Media. E se não tivesse acontecendo, eles mesmos não teriam descido um carro num evento, né? Um carro monoposto, né? Exato. Não um carro da Stock Car que isso. Eles não teriam feito aquilo que eles fizeram. A própria Band confirma, né, num comunicado que eles soltaram no início da semana do GP de São Paulo, que eles estavam negociando o distrato. Então tinha o interesse da emissora em encerrar um acordo. A questão é o que aconteceu ali para mudar, né? Para eles mudarem de ideia e falar, não, vamos continuar o contrato, cumprir ele até o final. Era multa rescisória, eram outras cláusulas do contrato? Não sabemos, mas a questão a Band queria tirar a Fórmula 1 e resolveu continuar. Eu acho que é importante botar os pingos nos is nessa história toda, né? Em algum momento, por uma questão de força de expressão, a gente pode ter dito vai ser na Globo, porque era todo o movimento do mercado acontecendo, a intenção da Liberty Media. O movimento era duplo, da Globo e da própria Band de tirar o pé. Internamente, a Band chegou a anunciar que a Fórmula 1 não voltaria para o ano que vem. É importante dizer isso. E pegando os comunicados, né, a gente que, apesar de ser repórter, também estudou em algum grau, trabalhou em assessoria de imprensa, se você pega os comunicados, a Band, na verdade, faz uma cronologia do que foram essas negociações. Porque a partir do momento que ela emite uma nota oficial dizendo que negociou o distrato, ela, Band, está dizendo que queria... Estava em vias de sair.
estava em vias de se divorciar da Fórmula 1. Então não é que a gente tirou do nada essa história. E aí, se a Band, que depois disso emitiu um outro comunicado, reiterando que era em 2025, na emissora, a temporada da Fórmula 1, né? Se na sexta-feira ela faz questão de soltar outro comunicado oficial e faz todo o alarde que fez na transmissão de maneira correta, creio eu, é porque, de fato, ela ficou sob risco de perder os direitos de transmissão. Por isso, até, quando a gente publica, né, Eric, a notícia que horas depois é confirmada, a gente fala, após reviravolta e quase perder Fórmula 1 para a Globo, não me lembro exatamente do título que a gente colocou, a Band confirma as transmissões da Fórmula 1 em 2025. Então, isso tudo aconteceu e eu vejo muita gente falando, vocês cravaram, se vocês olharem lá as matérias no motorsport.com, havia um planejamento da Globo. Já tinha tudo planejado, né? Qual canal, quais corridas iam pra TV aberta, quais não iam, pilotos sendo feito, né? Pra ver. Piloto é até bom explicar o que é. Que são os testes. Programas, né? de simulação, treino. Que nunca vão ao ar. Nunca vão ao ar, mas só pra poder ver como as pessoas se saem. Já estavam sendo feitos pilotos com, enfim, narradores. Já tinha... Gente, vocês querem mais do que já tinha repórter definido. Tanto que a repórter seguiu a gente no Instagram logo depois. Então, assim, já tinha muita coisa confirmada e que acabou não indo pra frente porque o que era pra acontecer não aconteceu. Porque... Do lado da Globo, obviamente. E o processo, o ponto, aliás, de virada é justamente a multa rescisória do Estrada. Exatamente isso que eu ia falar. Que a Band, por uma questão interna ali das contas da casa, queria abrir mão das transmissões, estava ali com dificuldades no pagamento, não digo nem que estava atrasado, porque a Band nega oficialmente isso, mas fontes da Band já admitiram que havia ali uma tentativa de postergar um pagamento X ou Y para fazer readequar a política de pagamento. No fim, a Liberty Media queria cobrar uma multa milionária, a qual ela tem direito caso o canal que detém o direito de transmissão queira abrir mão. E aí a Band fez as contas e falou, com esse valor acho melhor isso. Exato. E mata no peito a temporada que falta. E fala-se aí que conseguiu rearranjar ali patrocinadores, porque é bom lembrar, a Band sofreu um calote. Então não é só uma desorganização interna, como muitos dizem. De fato, houve ali um contratempo que foge ao controle da emissora. Agora, com o Bortoleto confirmado, tenho certeza que ela vai conseguir arrecadar mais para ir ao mercado publicitário. Vamos ver se é o suficiente para tentar manter para 2026. Né? E vale lembrar que o sistema que vai ser utilizado pela Band vai ser um sistema que há um valor definido pela Liberty Media, eles pagam tudo. E aí tem um formato, pode ser prestações, enfim. Diferentemente daquele que já foi chamado de revenue share, que você acaba pegando, vai Carlos Costa Imobiliária, vai ser patrocinador da Fórmula 1 da Band. E aí ele paga 100 milhões, a Band desconta alguns gastos e divide o lucro com a Liberty Media. Não vai ser desse jeito, vai ser pagamento. A Band tem que pagar X milhões de dólares para a Liberty pela temporada de 2025. É o mesmo modelo dos últimos 2 anos. Exatamente. Em 21 e 22 era o modelo de revenue share na Band. E no período anterior na Globo era o modelo que agora continua sendo da Band. Exatamente. Senhores, agora virando mais uma vez a página aqui, falando sobre Interlagos, o que nós vimos no Autódromo José Carlos Passe. Primeiro, recorde de público, mais quase uma vez. 300 mil pessoas, 110 mil só no domingo. 110 mil pessoas só no domingo, domingão que teve uma programação diferente, muito legal, até apesar do fato de a gente ter que acordar 4 horas da manhã, mas tudo bem, são coisas da vida. Tudo bem pra ele que não acordou. Eu nunca acordo. Não, eu acordei às 5. Poxa vida, uau, né? Pô, uma horinha faz diferença. Faz muita diferença. Mas, enfim, quem é pai sabe o que eu estou falando. Enfim, a gente nunca tem ali uma noite, né, completa como vocês solteiros, jovens, né? Agora o Jeff tirando sarro de mim aqui fora. Mas um dia a gente vai fazer um vídeo sobre os bastidores dessas gravações. Mas, independentemente disso, a chuva atrapalhou muito. E também relatos de atrasos na hora da entrada, catracas, brigas, até invasões, eu acho que o pessoal achou que deve ter atravessado ali catracas por conta, né, do que aconteceu. Invasão de arquibancada, não de pista. Né? Isso. Ainda bem que você... Esse ano não teve, né? Invasão de pista antes do horário permitido pela FIA. Importante destacar. É que tem aquela invasão liberada. Controlada. Tudo. É que o ano passado teve aquela que a organização tomou
um puxão de orelha e uma multa financeira também, mas essa não aconteceu. Senhores, o que vocês viram, o que vocês podem relatar, além de muitas mensagens que nós recebemos, inclusive, reclamando da falta de organização desse ano aqui? Caos. Por que vocês olharam pra mim? Que vocês dois estiveram mais dedicados a essa cobertura. Não, de fato eu acho que um dos principais pontos para todo mundo foram as filas. Foi algo que pessoas que já vão há mais tempo relataram que estava fora do controle. Filas quilométricas, pessoas perdendo sessões porque não dava para poder entrar, então já entrava quando já tinha acabado. Gente que no sábado não conseguiu assistir a sprint e não assistiu nada, né? Porque não teve. No domingo não assistiu a classificação. Não também. assistiu a classificação porque começava às 7h30, os portões abriram 6h30. Já tinha gente na fila desde 3 da manhã, porque sabia que se não fosse assim não ia conseguir entrar. Emendou a balada já. É isso. E então, assim, foi muita desorganização principalmente para quem estava lá assistindo, né? Que é quem dá o dinheiro para poder o evento realizar. Nossa, bem salgado. Exato. Pagar o nosso café na sala de imprensa. É isso, a nossa janta. Então, mas assim, muitos relatos também que na fanzone desorganização. Teve gente que reclamou bastante da falta de acesso, que tinha que ser por fora, então a pessoa tinha que escolher, né, assistir ou o piloto que chegava lá depois de uma sessão já ter acabado, ou assistir a sessão e não assistir a fanzone, que foi cobrado um valor à parte também, então a pessoa pagou caríssimo no ingresso e depois pagava mais caro ainda para assistir a fanzone. No dia do Hamilton, por exemplo, que foi um dos dias mais cheios, ele entrava 12h15, meio-dia tava um caos, ninguém conseguia entrar, eles pararam de colocar as pessoas para dentro, pessoas com ingresso, porque eles não conseguiam, enfim, fazer com que funcionasse. Muita gente reclamando dos pontos de hidratação, no setor A mesmo, que é um dos maiores, só tinha um ponto de hidratação, então nem todo mundo conseguia ter acesso a esse ponto de hidratação. Ter um ponto de hidratação no setor A. Então, assim, muitas coisas precisam ser repensadas e revistas, né, para o próximo ano. E falando do nosso lado, acho que uma das coisas mais inusitadas, assim, foi a gente perder entrevista por conta do trânsito, mas não porque a gente atrasou, porque o nosso entrevistado atrasou, né, no sábado. Na sexta. Na sexta, a gente tinha uma exclusiva com o Valdes pela manhã, ele não chegou a tempo de fazer a entrevista, né? Cheguei lá na Williams. É isso. Ele não chegou. Ele não chegou, ele tá preso no depois, trânsito. ele tava irritadíssimo. Então assim... Eu encontrei com ele depois, ali no paddock, e ele tava visivelmente irritado. Ele chegou... James Valls, chefe da Williams. Da Williams. Isso, chefe da Williams. Eu acabei cruzando com ele no paddock e ele tava visivelmente muito irritado. Ele tinha chegado a fazer, sei lá, uns 2 ou 3 minutos. Ele ainda tava aquela, tipo, sabe, tipo, porra, por quê, sabe? E assim, obviamente, algumas pessoas não têm essa noção, mas tinha uma faixa exclusiva para quem era credenciado, que tava de carro. Mas a faixa exclusiva, às vezes, estava pior do que a pista normal. Não andava parado, por quê? Dentro do autódromo tinha trânsito. Eu nunca vi uma coisa dessa. Tava engarrafado dentro do autódromo. Então, assim, é preciso repensar mesmo até as coisas para a imprensa, porque a gente tem que trabalhar. O nosso trabalho é essencial. A gente gosta do que faz, mas ninguém tá indo lá só pra assistir. Só pra assistir. Dificilmente a gente não vê os carros, pra falar a verdade, Sim. né? As pessoas acham que é o que a gente assiste. A gente não assiste, a gente fica sentado dentro da sala de imprensa trabalhando. Então, assim... Ou subir numa escada quilométrica. Exatamente. Aliás, queria registrar isso. Eles mudaram a sala de imprensa para esse ano, colocaram no estacionamento, muito mais longe do paddock. O mesmo que já tinha sido usado no WEC mais cedo no ano. Não falo nem por mim, que estava com o tornozelo um tanto avariado, mas por jornalistas mais sêniores, masters, que tiveram de fazer ali uma peregrinação. Não, foi só coincidência. Você é o apresentador. Inclusive, tá mais saudável do que eu no presente momento, mas não dá. Realmente, brincadeiras à parte. E ainda mais na chuva, porque a escada fica escorregadia, molhada, é perigoso. Tava muito escorregadia. Pra quem foi de carro, era até ok, porque tava bem mais perto do estacionamento. Mas para as pessoas que precisavam chegar até a sala de imprensa e que vinham, né, de Uber ou qualquer coisa que não conseguia entrar dentro do autódromo, era extremamente... mas o cara que chega de carro, ele vai ter que subir pro paddock. Sim, mas eu falo que além de subir, ainda tem isso também, né? Então, eu acho que assim, por mais que a gente... É muito legal. Isso é choro de jornalistas, da gente, mas é pra corroborar os relatos de quem assistiu, que pra gente também tinham coisas... E eu queria comentar, muito cheio o paddock, assim, pra gente trabalhar tava um pouco complicado. Muitas presenças VIP, a gente sabe que é importante, tem que ter, mas na hora de trabalhar, assim, a gente acaba não conseguindo fazer o nosso trabalho pelas presenças VIP, assim.
é um pouco incômodo. Tem uma questão muito básica que a gente precisa destacar assim. É legal ver Interlagos cada vez com um público maior, cada vez atraindo mais interesse, chamando mais atenção. Mas Interlagos não é uma pista como as pistas da Europa, que geralmente são fora das cidades, que elas têm espaço de expansão. Interlagos não tem esse tipo de espaço. Então, o crescimento que a gente está vendo nesses últimos anos tem sido um crescimento extremamente desordenado. O pessoal, a Isa falou, né, das filas. O que a gente viu de reclamação, por exemplo, a galera ter que ir numa bilheteria física, validar a meia entrada para poder tirar o ingresso físico. Então as pessoas furavam a fila. As filas de entrada no autódromo não tinham barricadas para controlar o ordenamento da fila, então você podia simplesmente entrar e furar. Leitores de QR Code, eu acho que foi o setor A, que a galera falou que tinham 6. 4 estavam com problema. Com problema. Tipo, olha isso, quantidade de pessoas que tem no setor A para 2 leitores de QR Code. Então, assim, tem que ser muito bem repensado para o próximo ano. E lembrando, a gente está gravando isso na terça-feira com a venda de ingressos já iniciada. E suspensa, porque deu problema. Porque deu problema na plataforma. Exato. Inclusive com acusações de uma plataforma falsa. Exato. No meio. Cartões foram debitados e quando a pessoa entrava na plataforma, o ingresso não estava lá. Então, assim, tá muito caótico e tem que melhorar muito para os próximos anos. De uma ponta até a outra. Da venda do ingresso até a experiência final das pessoas ali. Porque de longe foi, assim, o ano em que mais eu vi reclamações, mais chegaram reclamações e assim, foi geral. E, ó, muito difícil achar alguém que falou positivamente do GP esse ano. E não foi exclusividade da chuva. Não dá para atribuir isso à chuva, porque na sexta e no sábado de manhã já tinha esse problema. A única questão mais, assim, que a gente tem que ter um certo ponderamento pelo tamanho da dificuldade é a questão do domingo. Porque assim, o adiamento veio muito tarde, esse foi um erro da FIA, a gente tem que deixar claro, a FIA demorou para soltar o novo horário da classificação do domingo de manhã. Interlagos não são pessoas contratadas CLT, tem muita gente terceirizada ali. Então fazer a comunicação para todos os funcionários de que a programação começaria mais cedo, beirava o impossível. E aí, por isso que a abertura dos portões acabou sendo tão tarde. Ela deveria ter sido mais cedo, deveria ter sido 5, 6 da manhã. Mas a questão é, você tinha que avisar para os terceirizados que eles tinham que chegar mais cedo. É isso aí. Olha agora, vamos falar sobre pista. O que aconteceu além do show do Max Verstappen. Tô curioso, eu quero que vocês me relatem como foi in loco o momento da homenagem de Lewis Hamilton para com Ayrton Senna no carro de 1990. O clima, como é que quem viveu ali, o que vocês podem falar sobre o momento ali dos bastidores? Foi comovente. Tinha muita gente na sala de imprensa chorando. Nossa. Chorando mesmo, assim, porque foi realmente muito bonito. É uma curiosidade, né, que antes mesmo da homenagem acontecer, ainda estava rolando o quali, eles ligaram o carro e aonde ele estava era do lado da sala de imprensa. Então a gente ficou escutando por um bom tempo o motor sendo acelerado. Carro de verdade. E assim, foi uma experiência que só a gente que tava ali trabalhando teve, de poder escutar o som tão limpo e tão perto assim, né? Mas depois a gente acabou assistindo mesmo da sala de imprensa, mas tinha muita gente emocionada. Enfim, a arquibancada tava em silêncio, assim, porque as pessoas todas estavam emocionadas. Porque durante o GP a gente consegue ouvir a reação da torcida, né? No momento que o Stroll roda mesmo, a gente escutava os gritos de lá de dentro. Isso a gente fala sobre isso depois. Mas então a gente escutava um silêncio absurdo, assim, das pessoas, sabe? Aproveitando, revivendo o momento. E dentro da sala de imprensa tinha muita gente emocionada, assim, de olhos cheios de água e gente chorando de verdade, porque choveu, parece que, né, não era pra ter acontecido mesmo no sábado. Tinha que rolar ali naquele ambiente bem Ayrton Senna, né, de chuva, A gente tem uma foto que quando ele passa ali, né, em frente, quase entrando no S do Senna, que parece que a gente tá nos anos 90, parece que é exatamente a mesma foto. Então, muita gente reviveu, né, a época do Senna e, enfim, foi muito emocionante. Acho que eles acertaram muito com essa homenagem. Perfeito. E agora, falando sobre o que aconteceu na pista, no GP, no caso, a homenagem do Hamilton. O Hamilton até falou que o ponto alto do fim de semana dele foi realmente essa homenagem. A melhor pilotagem. Um fim de semana triste, né? Se bobeasse, se tivesse ali o pessoal da Honda com a McLaren ali se juntado, deixado aquele carro para ele correr, talvez não teria sido tão ruim. Mas, meus senhores, Lance Stroll, que a Isa falou e falou que a gente ia falar, alguma observação? Que eu vou falar.
Uma das Mais do maiores que a- burrices já vistas na história Porque da Fórmula 1. realmente... E a antítese disso, o desempenho absurdo, antológico talvez, de Max Verstappen. 17 vezes em que ele faz a volta mais rápida da corrida sob chuva, colocando uma vantagem absurda também sobre o segundo colocado, a dupla da Alpine mandando muito bem também. Para vocês, curto e grosso, porque já sou cobrado aqui em relação ao nosso tempo, foi a maior atuação de Max Verstappen na Fórmula 1 desde que ele chegou? Putz. Se difícil, quer hein? moleza, toma sopa de minhoca. Você que lembra mais de corridas boas, cita algumas aí que eu vou pensar. A primeira vitória dele eu acho muito boa, o GP da Espanha de 2016. Brasil é ali melhor. teve uma ajuda muito Não, mas calma, grande tem que- da dupla. vamos A questão é lembrar dessas performances. Tem uma que particularmente eu gosto, não foi uma coisa tão absurda, mas quando ele vence o segundo GP de Silverstone em 2020, porque ele tá batendo duas Mercedes extremamente dominantes do Hamilton e do Bottas, é uma que eu gosto bastante. Depois daquela corrida do Hamilton com uma roda só. Exatamente. 3 rodas. 3 rodas. Com menos. Com uma roda só. Só realmente aí eu Vamos ver se ele consegue isso na Ferrari. Eu acho que assim, em termos GP de de Miami performance... que ele sacramenta o ano dele lá sobre o Pérez. É porque eu tenho uma outra que ele vence largando mais atrás, que é o GP da Bélgica do ano passado, que ele troca motor também, e eu acho que ele larga em 15º, se eu não me engano, e com, sei lá, 15 voltas ele tá liderando. Sim, mas eu acho que as Mas o condições de fator da Interlagos chuva- ainda são piores. O fator da chuva GP do complica Brasil de tanto. 2016. que ele Sim. não ganha, mas Mas é baita absurdo. corrida chega a rodar. É que eu acho que todo o contexto desse fim de semana coloca essa performance em outro patamar. É um carro que há muitas corridas não é o melhor da Fórmula 1. No muitas atual vezes ele não é nem tava o 10 segundo. corridas sem vencer. 10 corridas você vencer, a questão do jejum, buscando o tetracampeonato nessa reta final, a chuva, que é um fator que nivela todo mundo, que mostra realmente a qualidade técnica do piloto. Então eu acho que assim, se não for a maior vitória, é um top 3, porque a gente não tá lembrando dos outros dois. Eu tenho algumas outras corridas dele que eu lembro, mas mais o contexto de briga contra o Hamilton pelo GP dos Estados Unidos de 2021, eu achei uma baita corrida que ele fez. Eu acho que também, assim, é que talvez a gente esteja esquecendo as tretas com o Hamilton em 2021. Sim. O próprio GP de São Paulo de 2020, com o Hamilton vence, o Verstappen vai muito bem, mas óbvio, com o Hamilton vencendo não dá pra colocar. Mas eu acho que assim, a maior tapa na cara desses todos citados foi Miami contra o Pérez, porque o Pérez larga na pole, larga do meio do grid, não é de 17º, mas em tese a Red Bull muito superior, o Pérez teria condição ali de abrir vantagem suficiente para ganhar e o Verstappen chegar em segundo. O Verstappen vai lá e dá um couro assim, acachapante, e o Norris se expressou muito mal quando ele fala que foi sorte. Mas, de fato, a questão do safety car ajudou o Verstappen. Sim. O Mas que não ali- invalida a largada e o primeiro Mas stint aí, vamos lá. sensacionais. Aí ali foi burrice de quem não pensou que não teria um safety car naquela corrida. E que não pensou em aproveitar um possível safety car, uma possível bandeira vermelha, sendo que eles já tinham visto na classificação quão caótico que foi, viram que o Stroll não conseguiu fazer a volta de apresentação, então alguma coisa ia acontecer. Ali dava sim para contar com a sorte. Mas eu não entro nem nesse mérito, eu entro no mérito de que aconteceu, ele ganhou a free stop, como se diz, demérito dos outros, concordo, só que o primeiro stint dele é que é um absurdo. Sim. O primeiro stint desmonta qualquer tese de sorte. Exato. Da Alpine, você pode até... Se bem que o Ocon e o Gasly fazem uma corrida excelente também, Espetacular. Com muito sólido, o Gasly sabendo segurar o Russell até o último metro da corrida. mas eu fico com Miami ainda, embora São Paulo esteja próximo. Perfeito, olha só, a gente falou... E Alpine, primeiro pódio duplo desde a época de Renault com Flávio Briatore, Quase 20 anos. quase 20... Você tem que lembrar aqui de Flávio Briatore, né? estatística. Tudo bem. Falando em Flávio E Briatore... é uma estatística que pode valer Cuidado. 150 milhões de reais para a Alpine. Falando em Flávio Briatore, você vai chamar um tema interessante aí nessa coisa. O nosso quadro aqui que a gente sempre aborda da maior e mais importante categoria do automobilismo brasileiro. Chegou a hora de acelerar no momento Stock Car. Este é o momento Stock Car. Carlos Costa. Finalmente saiu o laudo e a punição sobre a questão dos pneus das equipes TMG e da Crown Racing, que durante o treino de classificação da etapa do Velopark, Sob chuva. sob chuva, Falando né? em chuva. Falando em chuva,
tiveram ali constatadas que as equipes alteraram a questão da maciez dos seus compostos. De maneira mecânica e não química. Isso. E aí os pneus foram confiscados e levados para a Coreia, terra da Hankook, e depois a própria fornecedora emitiu um laudo sobre o que eles observaram nesses pneus. Também vale lembrar que outros pneus de outras equipes foram levados também para comparação, né, para justamente ver a diferença. E o fato é que as duas equipes, os 4 pilotos, Felipe Massa, Rafael Suzuki, Enzo Elias e Felipe Batista. Obrigado pela lembrança. Não pontuaram na etapa do Velopar. E não conta como descarte antes da final do campeonato. Exatamente. Porque o Massa liderava o campeonato até agora e o Felipe Batista briga pelo título. Briga pelo título, e vai dar ainda muito o que falar essa punição, não é mesmo? E aí eu acho que a grande questão daqui para frente é o protocolo que a CBA e a Stock Car vão adotar, né? Porque falou-se aí dessa questão da meleca, depois falou-se de você massagear o pneu para que ele chegasse ali já numa condição um pouco melhor, especialmente para classificações. Isso do Velopar aconteceu numa situação de chuva, que tem um elemento extra aí. Porque vale lembrar, os pneus de chuva, eles não ficavam sob a guarda da Vicar ou da CBA, enfim, ficavam, né, de posse das equipes. Isso. Só os pneus slick, os de pista seca, que hoje tem um rigor, um controle maior. As equipes praticamente recebem esses pneus basicamente pouco tempo antes do uso deles em pista. E aí, enfim, todo o rolo, a etapa do Velopar já faz um bom tempo, a história veio à tona. 7 8 de setembro. A história veio à tona também faz um bom tempo, a gente está acompanhando isso tudo aqui no Motorsport.com. Acho que a primeira vez que a gente abordou no podcast foi na entrevista com o Ricardo Molina. Exatamente. Mas toda a cobertura no site, né? A gente falou com o Thiago Meneghel, chefe da TMG. É bom lembrar que a TMG e a Crown são equipes co-irmãs na Stock Car, isso é algo comum na Stock, né? A gente tem uma outra parceria aí para citar a Eurofarma e a equipe do Zonta e do Bruno Batista, a RCM Motorsport. Eu ia falar RMC, mas eu ia errar. Mas enfim, aí acontece o que acontece e tem um impacto muito grande na briga pelo campeonato, né? Eu brinquei falando em Flávio Briatore por conta do Massa, que tem aí uma temporada maravilhosa, é importante que se diga isso. Ele mesmo falou que, constatado algum uso de meleca, não compactuaria com isso. Agora tem uma nuance um pouco maior com esse lance do trabalho mecânico no pneu, porque o regulamento ele vai ter que ser interpretado. E o regulamento ele não é, digamos, bem redondo nesse sentido. Ele abre ali algumas brechas para interpretação, que aí é que vai dar o que falar. E vale lembrar que, oficialmente, os donos das equipes reiteram que nenhum dos 4 pilotos sabiam daquilo que estava acontecendo com os seus... E reiteram que não burlaram o regulamento, porque aí entra a questão da zona cinzenta de interpretação que pode dar aso a mais questionamento. Exatamente. Os próximos capítulos, obviamente, você vai ficar sabendo ou aqui no podcast motorsport.com ou no site motorsport.com.br. Falamos sobre a Stock Car, mas agora vamos falar também das 2 rodas. Eu estou aqui com parte da equipe do Podcast. Quem que vai falar? Minha mãe mandou falar. Vai, Guilherme, fala o que a galera vai conferir no podcast dessa semana. É isso aí, minha gente. Essa semana tivemos o GP da Malásia, a última etapa asiática da temporada 2024 da MotoGP, a penúltima do campeonato, e uma etapa que mudou muita coisa aí na disputa pelo título. Pecco Bagnaia caiu no sábado e por mais que tenha vencido no domingo, agora Jorge Martin tem a faca e o queijo na mão para conquistar o seu primeiro título na classe rainha. A decisão que agora mudou, inclusive, de Valência para Barcelona por causa da crise vivida ali na região espanhola. Então, confere aí um trechinho do podcast da gente fazendo essa projeção da parte final do campeonato. Agora, vamos projetar a situação do campeonato antes da final, Gui? Você tem a matemática aí, como é que tá? Assim, com 24 pontos de vantagem, o Martin pode pensar já no título na corrida sprint. Ele precisa que, ao final do sábado, a diferença para o Bagnaia seja de pelo menos 26 pontos. Porque 25, o Bagnaia, ele zera no domingo, o Bagnaia vence, o Bagnaia é campeão no critério de desempate, que é o número de vitórias. Então ele precisa aumentar em 2 pontos essa vantagem. Olhando para a sprint, o sábado de Barcelona, Martin campeão, terminando em primeiro, Pecco independente da posição. Martin em segundo, Pecco em terceiro. Martin em terceiro,
Pecco em quinto e por aí a gente vai trabalhando. Basicamente, o Martin precisa terminar à frente de Pecco Bagnaia, depois ali de um certo ponto da classificação, 2 posições à frente. Mas considerando as posições de pódio, basta uma posição à frente e ele é campeão. Fausto Macieira, expectativas para a final? Minha expectativa é imensa, porque é claro que pelos números, né, que o Gui apresentou e pelas estatísticas, o título está na mão do Martin, né? Basta uma primeira colocação no sábado, porque a diferença é de 3 pontos, ele precisa de mais 2 pontos, né, do que o Bagnaia. Porém, o Bagnaia caiu no sábado lá, né? E o Martin teve para cair na mesma curva, né, ontem, né, na corrida. Então, a situação de mudar de uma hora para outra. Espero que essa decisão seja levada até o domingo. Quer dizer, para isso, o Bagnaia tem que vencer e colocar alguém entre ele e o Martin. Eu acho que o Bagnaia não vai contar com ninguém que tenha fôlego, né? Todo mundo quer chegar na frente do Martin, mas ninguém que tenha fôlego para fazer isso na Catalunha, onde o Martin vai estar correndo em casa. Então, o favoritismo é todo do Martin, mas as corridas são imprevisíveis. O Bagnaia, se tivesse chegado em segundo, teria cedido 3 pontos, acabou cedendo 12 porque caiu, e o mesmo pode acontecer com o Martin ou com qualquer outro piloto que vá competir lá em Barcelona. Espero que as coisas sejam prolongadas até o domingo, porém, o momento todo do Jorge Martin, inclusive que vai correr em casa. E depois desse trechinho, a gente declara aqui encerrada esta edição do podcast Motorsport.com, agradecendo muito a todos vocês que nos acompanham sempre, que nos sempre rendem grandes números de audiência, nos colocando nas listas dos podcasts de automobilismo mais ouvidos do Brasil. Agradecendo ao Guilherme, à Isa, ao Carlos, ao Jeff na técnica. E vai lembrar, na próxima semana estaremos de volta, ou também até em algumas edições extraordinárias. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.